Veio, entende, inquietação extrema e o descanso em Cristo. Nós temos em Tiago, capítulo 3, verso 16, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda sorte de males. Mas também foi Jesus quem disse, vinde a mim todos que estáis cansados, e eu lhes darei descanso. Mateus capítulo 11 é o verso que Jesus está oferecendo a nós paz em meio à tempestade. Bom, nós vemos então um trecho especial de Ellen White que vai nos dizer no livro Parábolas de Jesus, páginas 67 e 68. Trago aqui 2 parágrafozinhos para a nossa meditação. Na vida que se centraliza no eu, não pode haver crescimento nem frutificação. Eu no centro, eu no ego, eu o egoísta, o parcial, o passional, aquele eu que se vive para si mesmo, o psicopata. Todas essas formas de egoísmo nós vimos durante essa semana, a busca desenfreada de prazeres e a superocupação. Tudo isso faz de nós homens máquinas, homens voltados para si mesmos, homens que nada têm do nosso Salvador. Mas ele nos oferece um descanso em Cristo. Se vocês aceitarem a Cristo como Salvador pessoal, devem se esquecer de si mesmos e procurar auxílio a outros, procurar auxiliar a outros. Isso é exatamente o contrário do que andam dizendo por aí. Valorize-se a si mesmo, a autoajuda, o eu, você. Sim, todos esses reclamos do eu são contrários à natureza de Cristo que deu a sua própria vida em nosso favor. Falem do amor de Cristo, contem de sua bondade, cumpram todo o dever que se lhes apresenta. Levem sobre o coração o peso da salvação das almas e tentem salvar os perdidos por todos os meios possíveis. Então nós temos que insistir em hora e fora de hora, conforme diz a palavra de Deus. Nós temos que fazer como Jesus, que trouxe a salvação a perdidos, não a pessoas que estavam ali dentro da igreja, não aquelas pessoas que estavam como escribas e fariseus. Eles achavam que já tinham a salvação. Ele trouxe para o pecador, ele trouxe para a prostituta, trouxe para Mateus, o publicano que cobrava impostos e roubava dos seus irmãos. Ele trouxe salvação para os discípulos que se converteram, porque ele disse, quando vocês se converterem, preguem esse evangelho. Então nós precisamos também nos converter e viver este evangelho para que os outros acreditem, porque existe muita gente pregando por aí o evangelho do eu, e estão ficando ricos às custas das gordurinhas das ovelhas. Mas Jesus deu a sua carne, ele não reclamou a carne das ovelhas, ele deu a sua carne. Assim também devemos viver em relação aos nossos irmãos, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, bem como mandou o nosso Jesus. Se vocês são cristãos, são imitadores de Cristo. Veja, recebendo o Espírito de Cristo, o Espírito de amor abnegado, o de sacrifício por outrem, vocês crescerão e produzirão frutos. Então, para crescimento, para que nós possamos viver no descanso em Cristo, é quanto mais nos dedicarmos aos outros, mais fortalecidos, mais da graça de Deus. As graças do Espírito amadurecerão em seu caráter, sua fé aumentará, suas convicções se aprofundarão, seu amor será mais perfeito, mais e mais vocês refletirão a semelhança de Cristo em tudo que é puro, nobre e amável. É imitando a Jesus que nós ficamos parecidos com ele. É observando, olhando para ele, que os nossos neurônios espelhos começam a copiar os atos. Aprendemos pela palavra de Deus e pela natureza a viver conforme Cristo viveu. Mas é na prática que se consuma o máximo, a expressão máxima do rosto de Jesus em nós. Assim as pessoas vão reconhecer você como o rosto de Cristo. E depois ela ainda dá uma emendada e completa um pensamento maravilhoso lá no livro Primeiros Escritos, página 119. Olha que lindo. Ao lidarmos com os problemas entre membros da igreja ou entre vizinhos e entre amigos, problemas interpessoais, tem se alongado por horas a conversação entre partes envolvidas.
E não somente seu tempo tem sido perdido, mas os servos de Deus são retirados para ouvi-los. Quando o coração de ambas as partes não está subjugado pela graça, se o orgulho e o egoísmo fossem postos de lado, 5 minutos bastariam para remover a maioria das dificuldades. Você já assistiu 5 Minutos Vem Entende? Todos os dias vai ao ar para você curtir, compartilhar, seguir a programação. E também, logo depois, temos o Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Vamos tratar desses assuntos com mais vagar, com mais profundidade, baseado nos livros da Bíblia, lastreados na Palavra de Deus, sem fugir delas. Mas você percebeu que nós precisamos remover o entulho? Eu estou aqui na sala da OAB, lugar onde normalmente se perscruta a justiça. Mas quanta discussão no fórum que está logo ali na frente, quanta briga, quanta desavença, quanta rixa poderia ser resolvida se nós priorizássemos a Cristo e não o eu. Eu, cada vez mais eu, mas na vida do cristão, eu cada vez mais Cristo e Cristo cada vez mais você. Em Cristo cada vez mais você, eu começo a enxergar em você o rosto de Cristo. Eu vejo em você o alvo, o objeto da morte e da ressurreição de Cristo para salvar a mim e a você. Como poderíamos então ficar aqui amesquinhando briguinhas sem nenhum sentido, quando o sangue do nosso Salvador, do nosso Pai, aquele nosso Criador, com tanto amor verteu na cruz para trazer paz e, além da paz, o descanso em Cristo? Você já encontrou o descanso em Cristo? Deixa as brigas, deixa as rixas, conviva com as pessoas olhando para elas com os olhos de quem veio para salvar, não com os olhos de Satanás, o vil acusador, mas aquele que nos acusa nas Assembleias Celestes foi derrotado por Jesus. Ele acusou Jó, acusa a nós, a mim e a você, e muitas pessoas também servem de voz para o diabo, ficam acusando uns aos outros, ficam dando ouvidos uns aos outros, servem de ouvido, de orelha para o diabo. E gastam tempo de pessoas cristãs que poderiam estar convertendo, levando a mensagem ao mundo, a troco de ficar ali apaziguando querelas do eu. O eu para cá, o eu para lá, não tem lugar para Cristo. Mas quando o eu cede espaço, aparece Cristo na tua vida. Que Deus te abençoe e faça de você muita luz, mas não perca Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Vem Entende, 5 minutos, vem Entende todos os dias com você, para você curtir, compartilhar. Segue a programação, toca o sininho, bota a boca no trombone, bate no tambor para as pessoas assistirem a nossa programação, o rebombar da mensagem de Cristo, levando paz e o descanso em Cristo.